1. O poder nas relações internacionais é definido como a capacidade de um ator exercer comando sobre outros com probabilidade de sucesso, encontrando limite no poder dos demais. 2. O poder é predominantemente negativo no sistema internacional, manifestando-se como a capacidade de impor limites ao comportamento alheio, como na dissuasão nuclear. 3. Um Estado é constituído juridicamente por 3 requisitos materiais: território, população e sistema de governo soberano, e um subjetivo, reconhecimento pelos demais Estados. 4. Atualmente, existem 195 Estados independentes reconhecidos no mundo, sendo que 193 são membros plenos da Organização das Nações Unidas. 5. O conceito de terra nullius é praticamente inexistente hoje, pois, exceto pela Antártida, quase todo o território terrestre está sob pretensão de soberania de algum Estado. 6. As relações internacionais são compostas por fluxos materiais e imateriais, legais e ilegais, que atravessam fronteiras nacionais e espaços comuns como o espaço sideral. 7. A diplomacia moderna, consolidada pela Convenção de Viena de 1961, é o instrumento de política externa voltado para negociação, representação e diálogo pacífico entre Estados. 8. No direito internacional público, há uma separação explícita entre diplomacia e atividades de inteligência, sendo vedado aos diplomatas o controle de fontes humanas para espionagem. 9. Regimes internacionais são definidos como conjuntos de princípios, normas e regras em torno dos quais convergem as expectativas dos atores em áreas específicas, como o clima ou finanças. 10. A ordem internacional contemporânea reflete a distribuição de poder no sistema, caracterizando-se hoje como uma estrutura tripolar envolvendo Estados Unidos, China e Rússia. 11. O sistema internacional atual é marcado por 4 grandes transições globais: demográfica, climática, energética e tecnológica, que alteram as interações entre todos os atores. 12. A anarquia internacional não significa caos, mas sim a ausência de um governo mundial centralizado acima dos Estados soberanos. 13. Os Estados podem ser classificados por suas capacidades militares e recursos em grandes potências, potências regionais, ou médias, e potências locais. 14. Organizações internacionais intergovernamentais, como a ONU ou a União Africana, são criadas por tratados entre Estados soberanos para atuar em favor de seus membros. 15. As empresas multinacionais são atores internacionais de facto que influenciam governos e regimes por meio de decisões de investimento, comércio intrafirma e planejamento tributário. 16. Organizações internacionais não governamentais são atores transnacionais privados, como a Cruz Vermelha ou o Greenpeace, que atuam em áreas onde o Estado pode ser ineficaz. 17. Indivíduos podem tornar-se atores relevantes em conjunturas específicas, abrangendo desde estadistas e grandes empresários até massas de migrantes e ativistas. 18. A capacidade de interação em um sistema internacional depende da quantidade de transporte e comunicação que cada unidade ou ator consegue efetuar. 19. Processos de institucionalização ocorrem quando organizações e regras internacionais adquirem valor estável e passam a guiar o comportamento dos atores. 20. O Sistema das Nações Unidas é a principal instituição internacional, composta por órgãos centrais como o Conselho de Segurança e agências especializadas como a OMS. 21. A soberania possui uma dimensão horizontal, que dita a igualdade jurídica entre os Estados, e uma vertical, referente ao poder supremo do Estado sobre seu território. 22. O realismo clássico foca no interesse nacional definido em termos de poder e na natureza egoísta do homem transposta para o Estado. 23. O liberalismo, ou idealismo, prioriza a cooperação, o direito internacional e a justiça como meios para alcançar a paz perpétua entre as nações. 24. O marxismo nas relações internacionais analisa o sistema global através da economia política e da luta de classes, focando na dependência entre centro e periferia. 25. O construtivismo sustenta que estruturas como a anarquia são socialmente construídas e dependem de identidades, culturas e percepções dos atores. 26.
Teorias de alcance médio buscam explicar aspectos delimitados das relações internacionais, como taxas de inovação, sem pretender ser uma teoria geral. 27. A política externa brasileira baseia-se na busca por autonomia, desenvolvimento e solução negociada de controvérsias, com foco no pertencimento ao Sul global. 28. As parcerias estratégicas de primeiro nível para o Brasil atualmente envolvem os Estados Unidos e a China, devido à sua influência política, militar e econômica global. 29. Parcerias de segundo nível, como com a Índia e a Rússia, baseiam-se em funcionalidades específicas, como a atuação no Sul global ou geopolítica mundial. 30. A governança global enfrenta o desafio de reformar instituições como o FMI e o Banco Mundial para refletir o peso das economias emergentes. 31. O regionalismo é definido como a capacidade de criar e sustentar vínculos intrarregionais para configurar uma ordem estável e resistir a efeitos externos negativos. 32. A paradiplomacia, ou diplomacia federativa, envolve a atuação internacional de atores subnacionais, como estados e municípios, em temas locais e globais. 33. Comunidades epistêmicas são redes de especialistas que auxiliam tomadores de decisão na definição de problemas e identificação de soluções de políticas. 34. O conceito de aldeia global refere-se à redução das distâncias e fronteiras simbólicas devido ao avanço tecnológico e das comunicações. 35. O equilíbrio de poder, balance of power, pode surgir espontaneamente ou ser criado deliberadamente por meio de alianças para evitar a hegemonia de um único Estado. 36. Uma superpotência desempenha um papel de fiel da balança em sistemas bipolares, sendo responsável pela estabilidade global. 37. Potências médias são países com diplomacia ativa em nichos como direitos humanos e mediação, possuindo prestígio superior aos seus recursos materiais. 38. A hegemonia regional ocorre quando um Estado impede a ascensão de outros competidores em sua área geográfica de influência direta. 39. Sistemas multipolares são caracterizados pela divisão da coação entre vários polos e pelo uso constante de alianças para manter o equilíbrio. 40. O equilíbrio do terror descreve a estabilidade alcançada durante a Guerra Fria através da ameaça mútua de destruição nuclear. 41. A política de apaziguamento, appeasement, consiste em ceder às exigências de um Estado agressor para evitar um conflito armado imediato. 42. O dilema de segurança ocorre quando o armamento defensivo de um Estado gera insegurança nos vizinhos, levando a uma corrida armamentista indesejada. 43. A diferenciação entre high politics e low politics separa temas de segurança e sobrevivência nacional de temas sociais, econômicos e ambientais. 44. O conceito de realpolitik enfatiza a condução da política externa baseada em interesses práticos e de poder, em detrimento de considerações morais. 45. O efeito spillover, ramificação, explica como a integração em um setor técnico gera pressões para a integração em áreas políticas e sociais relacionadas. 46. O funcionalismo defende que a paz pode ser alcançada através da cooperação em tarefas técnicas transnacionais coordenadas por organizações internacionais. 47. O neofuncionalismo destaca o papel de grupos de interesse internos e partidos políticos como motores da integração regional. 48. O neo-institucionalismo enfatiza que instituições internacionais ajudam a resolver falhas de mercado e reduzem os custos de transação entre Estados. 49. O regionalismo aberto é a estratégia de blocos econômicos que buscam reduzir barreiras internas sem criar fortalezas isoladas do comércio mundial. 50. O Estado moderno consolidou-se com a Paz de Westfália em 1648, estabelecendo a secularização política e a soberania estatal como pilares do sistema. 51. Cadeias globais de valor, CGV, representam a fragmentação da produção entre diversos países, onde o valor é agregado em diferentes estágios. 52. A guerra cambial, currency war, refere-se à desvalorização artificial de moedas nacionais para obter vantagens competitivas no comércio internacional. 53.
A teoria da paz democrática sustenta que estados democráticos tendem a não entrar em guerra uns contra os outros. 54. Bandwagon winning é o comportamento de estados menores que se aliam a uma grande potência para garantir sua segurança em vez de tentar equilibrá-la. 55. Jogos de soma zero descrevem situações onde o ganho de um ator representa necessariamente a perda exata do outro. 56. A diplomacia científica e energética são áreas de especialização crescente que buscam lidar com a transição energética e tecnologias de ponta. 57. A doutrina Monroe, 1823, frequentemente revisitada, prega a exclusão de influências extrarregionais no hemisfério ocidental. 58. O conceito de Mosaic Warfare descreve uma estratégia de defesa baseada em uma rede de sensores e recursos pequenos e substituíveis para sobrecarregar o inimigo. 59. A cooperação Sul-Sul é um processo de integração política e econômica entre países em desenvolvimento que busca alternativas à dependência do Norte global. 60. O intergovernamentalismo atribui aos governos nacionais o papel central e decisório nos processos de integração regional, baseando-se em interesses econômicos.